Se tudo depende de você, decisões, crises, pagamento, cafezinho, desculpa te falar, você não tem um negócio. Você tem um emprego disfarçado de CNPJ. Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Márcio Jordano e nesse vídeo eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar como sair dessa posição incômoda. Que posição, Márcio Jordano? A posição de não ter tempo para absolutamente nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você precisar fazer uma viagem agora, hoje, de 7 dias, passar uma semana fora da sua empresa, como fica a sua empresa? Se a resposta for, Márcio, minha empresa fica um caos, opa, você tem um grande problema. Mas no vídeo de hoje eu vou te ensinar, na verdade eu vou te mostrar os 3 pontos que você precisa organizar. Primeiro se atentar, abrir os olhos, para que você possa sair dessa posição e ir para uma posição mais confortável. Não é uma posição mais confortável, é a posição ideal para quem, de fato, um dia resolveu abrir um negócio. O que é um negócio? Negócio é uma estrutura onde possui processos, clientes, produtos, negócios, e essa estrutura, liderada por uma pessoa, no caso o CEO ou o dono da empresa, essa estrutura, no final do mês, apresenta lucro para o seu dono, para o seu supervisor, para o seu líder. Esse, na minha opinião, é o real motivo de se ter uma empresa. Sim, eu sei que existem muitos motivos filosóficos. Não, uma empresa nasceu para resolver um problema. Sim, uma empresa nasceu para... Na real, eu acredito que tudo isso é muito importante. Mas no fundo o que importa é esse negócio dar ou não lucro. E mais do que dar ou não lucro, não é só pensar em faturamento, mas de fato o faturamento compensa o desgaste, compensa toda a dor de cabeça? Por isso eu quero te ensinar. A primeira coisa que você precisa entender, para que você saia dessa posição de eu presa, de caos, de confusão, você tem um comercial organizado. Muitos empresários, eu já participei, já conversei, eu dou treinamento para empresário há anos. E a maioria deles tem um problema em comum. Quando fala em você precisa procurar pessoas para te ajudarem, todos eles esbarram numa questão prioritária. Ah não, Márcio, eu estou sem dinheiro, eu estou isso, eu estou aquilo outro. O que é importante entender? O estar ou não com dinheiro, especialmente o estar sem dinheiro, isso não é o problema, isso é a causa de um problema anterior. Se você hoje tem problema em vendas, se você tem um problema de estar sem dinheiro, a questão é simples. Ou ela está no comercial ou ela está no financeiro. Na maioria das vezes, ela está nos dois. Então, o primeiro ponto que você precisa entender para que você tenha uma empresa saudável, para que ela te dê condições de sair dela, você tem vendas previsíveis? O que é ter vendas previsíveis? Você é capaz de falar a projeção de receita, de faturamento no final desse mês? E no final dos próximos 3 meses? E dos próximos 6 meses? E do próximo ano? Se você não tem nenhuma noção de quanto você vai faturar, significa que você não tem estratégias. Mais do que isso, significa que você não tem um passo a passo definido, claro, um planejamento. E aqui é o primeiro ponto que eu gostaria que você te chamar a atenção. Você precisa de um planejamento comercial. O que é a área comercial? É a parte de marketing e a parte de vendas. É nessas áreas, é nesse momento, é nessa área que você vai pensar as estratégias de atração de clientes, marketing, e as estratégias de conversão desse cliente que você atraiu, vendas. Então, se pensa marketing em vendas de maneira separada. Existem estratégias para atrair, existem estratégias específicas para converter. Eu não vou me aprofundar muito em estratégias, mas esse é um dever de casa para você. Essa é uma tarefa de casa para você, empresário que me escuta. Você precisa ter um plano. Anota isso, você precisa ter um plano comercial de marketing e vendas. Por quê? Uma vez que você começa a ter um negócio previsível, o que é um negócio previsível? É um negócio que te aponta para um faturamento. Com essas estratégias, com isso e aquilo outro, eu tenho previsão de receita de X, de 100, de 200, de 300 mil.
Entendeu? Então é muito importante que você entenda isso. Agora, isso não acontece do dia para a noite. Você precisa definir uma série de coisas. Por exemplo, antes de falar de vendas, é importante entender quem é teu público. Aonde ele está, como é que você vai contactá-lo, como é que você vai atraí-lo, quais são os canais de atração. Existe uma série de questões que precisam ser lidadas, que precisam ser ajustadas. E hoje, infelizmente, a maioria dos empresários não estão nem aí para isso. Ah, não, deixa aí, vamos ver, o cliente me encontra e assim por diante. Então a primeira coisa que você precisa resolver para sair dessa posição de caos é resolver a área comercial, parte de marketing e vendas. A segunda coisa que você precisa resolver é, beleza, resolvi a primeira coisa, que é a parte de marketing e vendas, então significa que está entrando receita. Então significa que você está vendendo. Começou a vender? Comecei a vender. Então como é que você está lidando com esse dinheiro? Qual é a precificação? Tem muita gente que vende, mas não ganha dinheiro. Por quê? Porque está precificando errado. Eu tenho certeza que você adoraria ter o melhor produto com o menor preço. Não gostaria de ter isso? O melhor produto pelo melhor preço? Só que o melhor produto não pode ter o melhor preço. Por quê? O melhor produto tem que ter um preço justo, tem que ter um preço equiparado ao que ele entrega, entendeu? Então tudo isso faz parte de uma estratégia financeira de precificação. Quanto que custa o teu serviço? Qual o valor que você entrega? Então, isso tudo é muito importante. Por que é muito importante? Porque senão você vai vender e no final do mês não vai ter dinheiro. Por quê? Porque você vende muito barato. Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu atendi uma pessoa que tinha uma boutique de roupas e ela veio falar comigo e falando que tinha 2 anos que tinha essa boutique de roupas e que não tinha lucro, não dava lucro essa boutique de roupas. E era uma boutique aqui na Bélgica, né? E ela importava essas roupas do Brasil e estava cansada porque ficava pegando empréstimo para pagar os próximos pedidos das roupas, enfim, uma loucura. Facilmente eu consegui identificar, marquei uma reunião, nós criamos uma planilha de precificação, eu coloquei todos os dados de precificação, custo fixo, custo variável, custo operacional, custo com transporte, impostos. Quando eu coloquei tudo isso numa planilha que eu utilizo de precificação, no final da linha, quando eu olhei lá, margem EBITDA por operação, o que é EBITDA? Ah, Márcio, eu não sei o que é EBITDA. Você tem um problema. Mas quando eu olhei a margem EBITDA, a diferença em porcentagem entre a receita e a despesa, quando eu olhei a margem EBITDA, estava quase no vermelho, quase negativa. E eu recomendo que no mínimo você tem que ter 30% de margem EBITDA. Quando eu olhei a margem EBITDA, eu mostrei para ela, está aqui o resultado. Como está zerado, você não ganha dinheiro. Então você compra, vende, mas não ganha dinheiro. Então fica trabalhando para trabalhar, pagando para trabalhar, pagando para trabalhar. Quando precisa fazer alguma compra fora do planejado, você não tem dinheiro porque isso não gera caixa, não dá lucro. Lucro é o que faz você aumentar a caixa, ganhar poder aquisitivo, ganhar capacidade financeira para poder fazer investimentos, compras e assim por diante. Expliquei isso para ela. Ela começou a chorar na minha frente. E começou a chorar. Ela ficou tão impactada com aquilo, com aquele erro primário que ela me falava. Eu conseguia ver a dificuldade daquela mulher, a tristeza daquela mulher. Márcio, isso é um erro primário, etc, etc. Mas é porque eu aprendi com meu pai, com a minha família, etc e tal. Moral da história. Essa cliente estava há 2 anos, com alguns pequenos ajustes. Ah, Márcio, mas o meu cliente atual não vou conseguir cobrar isso. Eu falei para ela 2 coisas. Você muda de fornecedor, ou você muda de cliente, ou você tenta se posicionar diferente, ou você aumenta as entregas. Enfim, existe uma série de possibilidades que tem que ser pensado aqui na área financeira. Agora, a pergunta que eu quero te falar, você tem um plano financeiro? Você tem uma estratégia financeira? Como que você lida com o dinheiro que entra? Qual é a tua organização? Qual é a tua projeção de caixa? Uma coisa é projeção de receita, outra coisa é projeção de caixa. Você tem previsibilidade de caixa? Ah, Márcio, não tenho. Pois é por isso que você está pagando para trabalhar. É por isso que você não tem capacidade de trazer alguém mais inteligente, fazer uma consultoria, fazer uma mentoria, fazer um treinamento. Por quê? Porque você não tem dinheiro. E não tem dinheiro porque você está precificando mal. Ou não está vendendo, ou quando vende, vende mal. Então é muito importante que você resolva esse problema. Tá? Então o primeiro problema é a parte comercial. Você não tem uma área comercial. Você não tem a parte financeira organizada. Terceiro problema, tá? Que eu não vou falar, não vou me aprofundar muito na minha cabeça, você precisa se preocupar com as duas. Marketing e vendas e a parte financeira.
Terceiro problema que provavelmente te impede de avançar, de sair desse lugar de incômodo. Provavelmente você está rodeado de pessoas júniores, de profissionais júniores. Como você não tem dinheiro, como você, entre aspas, está aí correndo atrás do rabo, você não tem capacidade, até tem medo, tem receio, eu não tenho dinheiro, de falar com profissionais. Qual que é a diferença de um júnior para um profissional? Um profissional é aquela pessoa que já atendeu, passou por inúmeras situações, resolveu problemas, etc e tal. O júnior é aquela pessoa barateira que está começando agora no mercado. Por exemplo, eu sou consultor há mais de 10 anos, já atendi vários nichos, sei lá, mais de 50 nichos em 8 países. Eu sei a realidade de várias empresas, a fundo, adentro. Muitas delas eu ajudei pessoalmente a mudar a realidade financeira dessa empresa. Então, eu me considero um profissional. E provavelmente, se você olhar para o seu lado aí, por quem você está se relacionando, provavelmente não tem nenhum profissional do teu lado. Você está cheio de júnior. É o teu sobrinho. Ah, não, meu sobrinho me ajuda no marketing. Ah, não, Márcio, é um amigo meu que está começando que me ajuda a fazer as posts. Ah, é um amigo meu que fez a campanha. Ah, não, mas é porque eu estou aqui aqui de um jeito aqui. Infelizmente. Então, você está rodeado de amadores, de júniores. Vai atrás de profissionais. Márcio, eu não tenho dinheiro. Dá teus pulos. Dá teus pulos. Você precisa se encontrar, conversar, estar rodeado de profissionais. Você precisa urgentemente. Senão você nunca vai quebrar esse ciclo de correr atrás do rabo, tá? Quarto motivo que você não tem condição de sair desse caos, dessa bagunça, tá? O quarto motivo ele é simples. E é o resumo de tudo isso. Você não tem um plano. Você não tem um plano de marketing, você não tem um plano de vendas, você não tem um plano financeiro, você não tem um plano de pessoas, pessoal para a tua empresa. Você não tem um plano. E eu resumo tudo isso dizendo de um plano de negócio. Você não tem um plano de negócio. E isso é muito triste. Por quê? Porque eu vejo pessoas fazendo viagens aqui, indo para Disney, indo para França, para Paris, não importa o local. Elas pegam um bloco de notas, fazem um pequeno itinerário de viagem. Você vai passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, faz um pequeno itinerário, faz um planejamento mínimo ali. Agora, eu vejo muitos empresários com empresas faturando 5, 10, 20, 30 mil, sem um plano. Para ir para Paris, você tem um pequeno plano para fazer, para cuidar, para direcionar o teu ganha-pão. Esse projeto que pode mudar a tua vida e a vida da tua família, pode mudar para bom e para ruim, você não tem um plano. Então, o quarto motivo que te impede de sair desse caos, que te mantém nessa zona de bagunça, nesse emprego disfarçado do CNPJ, é você não ter um plano. Você não tem um plano de negócio, tá? E, para terminar, se você precisa de ajuda, tá? Eu te dei todas as possibilidades aqui, te dei todos os apontamentos. Se você precisa de ajuda de um profissional para te ajudar com isso, eu deixei o link aqui embaixo, tá? E eu vou disponibilizar 2 reuniões estratégicas. Reuniões estratégicas onde você vai me apresentar o teu negócio e eu vou te falar, olha, faz isso, isso, isso. Nós teremos 30 minutos apenas para as 2 primeiras pessoas que agendar, tá bom? Vai ser um prazer te falar. E se fizer sentido para você ou outras pessoas, eu posso te ajudar como mentor, como consultor, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Tchau!